E aí, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Rocha e hoje, nesse vídeo, eu queria falar com você que eventualmente você está deixando dinheiro na mesa. Essa frase "você está deixando dinheiro na mesa" é porque o dinheiro está ali na sua frente, né? E você, eventualmente, você está deixando ele escapar para o colo do seu concorrente, para o colo do dentista que está no andar de cima, né? O que você precisa fazer quando o teu paciente chega no teu consultório? O que efetivamente você precisa ter dentro de um processo de captação, negociação e vendas que efetivamente te tragam resultados. E como eu falei no vídeo anterior, resultados é venda, tá? Se você está tendo muito like no seu Instagram, muita visualização de página no teu site, né? Muita gente, e isso não está efetivamente se transformando em dinheiro, tem algum problema. Tá? Então você precisa rever a sua estratégia. Como eu falo na minha mentoria de posicionamento digital e vendas, tá, para profissionais de saúde, não adianta você ter estratégias picadas. Ah, eu tô com a conta no Instagram e eu tenho também um site, mas ele não está muito atualizado, e aí você se perde. Tá? Então, para você realmente parar de deixar, você traz um paciente para o teu consultório, você teve um esforço de marketing para trazer aquele paciente para o teu consultório, tá? Vamos falar só de novos pacientes, eu nem vou entrar no detalhe do paciente que é antigo, porque o paciente antigo, se você está fazendo uma opção de tratamento para ele, um plano de tratamento, e esse paciente não está fechando, tem um problema sério no seu processo de vendas, tá? E aí a gente vai discutir isso em outro vídeo. Mas, se você está trazendo um paciente, você está gastando, eventualmente está gastando tempo para fazer post e tal, ou você está gastando verba para patrocinar post lá no Instagram, no Facebook, onde quer que você patrocine, ou no Google AdWords, e efetivamente esse paciente chega, você consegue trazer ele dentro do teu funil e ele chega na tua recepção, e esse paciente não está fechando, você pode ter aí uma série de motivos, tá? Uma série de razões para esse paciente não estar fechando o tratamento com você. As principais são: você captou o paciente errado, tá? Você trabalha com um público de classe média, média baixo, e de repente o paciente que veio no teu consultório é público classe baixa. Ele não tem condições de pagar pelo teu tratamento. Isso acontece. Isso é erro de captação, tá? Existe também o paciente de classe alta. Você atende paciente de classe média e chega um paciente de classe alta. Quando esse paciente chega na tua recepção, ele já dá aquela olhadinha, ele fala: eu acho que eu estou no lugar errado. Tá? Então, o processo de captação é o mais importante nisso, né? Para você não estar desperdiçando o seu tempo fazendo uma consulta de avaliação inicial fantástica, depositando todo o seu conhecimento ali para aquele paciente e o paciente não fecha. Então, a primeira coisa é você realmente setar, né, o teu público-alvo. Quem é que você quer atender? Como que está essa captação? Você está fazendo a captação com as pessoas corretas? A pessoa que está chegando no seu consultório é realmente o público que você atende? Ah, Marcos, eu quero atender o público A da minha cidade. Eu tive um cliente que falou isso para mim. Ah, eu quero atender o pessoal que tem grana aqui, né? Era uma cidade do centro-oeste do Brasil. Eu quero atender só os fazendeiros. E aí você chegava no consultório da pessoa, não tinha condições de atender nem a classe C, né? Então, se você não tem a estrutura física, a nossa mentoria, a gente trabalha com 3 pilares importantíssimos, né? Que são pessoas, processos e o seu produto ou serviço. E dentro dessa estrutura, a tua embalagem, né? A tua estrutura física, a tua recepção, o teu equipo, tudo está na tua embalagem. É como o teu paciente está te enxergando. Se esse paciente está te enxergando como um dentista de classe A, por exemplo, AAA, você bota um consultório AAA e o teu preço, na hora, pode ser até que teu preço seja mais baixo, você seja de classe média, mas você tem que deixar claro isso para o seu paciente. Porque senão, na hora que ele chegar na recepção, ele já trava, ele não se conecta. Tudo que você falar com ele durante o teu processo de convencimento ali, né, de você
convencer esse paciente que aquele tratamento é o melhor para ele, vai dar errado. Porque ele não está conectado. Se você não conecta a mente do teu paciente, aí entra na parte de neuromarketing, né, neurovendas, ele já entra dizendo na mente dele, ele fala, isso não é para mim, tá? Então, você tem que fazer todo esse processo. Vamos esquecer lá o processo de captação. Você trouxe o paciente, né, nossa mensagem para você aqui é, eu tô com o paciente na minha frente, Marcos, o que que eu faço? Tá? O que que eu posso fazer para esse paciente fechar o tratamento? Primeira coisa, seja o mais cordial possível e principalmente seja o mais explicativo possível. Não use termos técnicos. Tenta adequar a sua linguagem técnica à linguagem do paciente. Fala os benefícios que ele vai ganhar, não em ter um implante ósseo integrado ou ter uma cirurgia de levantamento de seio maxilar. O paciente não quer saber disso. Ele quer saber se ele vai poder mastigar o churrasco no final de semana sem a prótese cair. Tá? Então, se você se colocar no lugar do paciente, aí entra a parte de empatia. Se você se colocar no lugar do paciente, né, e mostrar para ele os benefícios que essa tua venda está fazendo, e quando a gente fala venda, é venda, você tem que entender que você é um profissional de saúde, mas que você vende, você tem que aprender principalmente a vender, eticamente, com certeza, mas é uma venda, tá? Então, a gente precisa vender e ter lucro, não adianta você também vender e vender a preço de custo e você não consegue pagar os seus custos no final do mês, ok? Então, para você realmente não deixar esse paciente sair do teu consultório, o que a maioria dos dentistas fazem, médicos, eu tenho alguns médicos dermatologistas, eles, eu dou um desconto, né? Eu quero que o paciente feche. Olha, se você fechar hoje aqui, eu vou te dar um desconto. Isso é uma tática ruim, tá? Que a gente vai falar no próximo vídeo. Tem um dos vídeos aí que a gente está fazendo que fala sobre desconto, tá? Eu acredito que é o próximo vídeo dessa série, tá? Evita dar desconto. Se você dá um desconto para o paciente, eu vou falar lá no próximo vídeo, assiste o próximo vídeo que eu vou te falar. Mas você cria um problema sério com o teu paciente, tá? Então, basicamente, pessoal, o que eu queria deixar para você aqui nesse vídeo é assim, se você está tendo... A primeira coisa que você tem que fazer é, quem é que eu estou captando? Qual é o perfil do paciente que está chegando na minha clínica? Esse paciente tem condições de pagar pelo tratamento que eu estou oferecendo? O meu preço está adequado a esse público? Ou você tem outras alternativas. Não, o meu preço é alto, eu quero atender outro público. Ok, você tem que captar outro paciente, tá? Outro tipo de paciente, não pode captar esse paciente. Ah, não, meu preço está muito alto, eu vou ter que adequar, mas você tem que fazer uma planilha de custos, a gente trabalha isso também, mas você tem que estar com um preço que seja adequado ao seu público-alvo. O preço está adequado, legal. Por que eu não estou fechando? E aí uma das dicas que eu dou para os meus clientes, e aí você pode pegar, faz uma pasta de orçamento. Todo cliente meu que eu chego, a primeira coisa que eu falo é, me dá pasta de orçamento. Quando eu faço visita presencial, quantos orçamentos fez essa semana? Nós fizemos 50 orçamentos. Quantos fecharam? 3. Tá ruim o negócio, né? Então, assim, menos de 5%, né? 10% seria 5%, né? Então, menos de 5%. Então, nós precisamos estar monitorando os resultados. Então, monitora os teus resultados, monitora o que você está vendendo efetivamente e aí você vai tentar chegar num consenso se você está atendendo o público certo. Se você está atendendo o público certo, por que ele não está comprando? Por que você está deixando dinheiro na mesa? Porque esse paciente, se ele veio até o teu consultório fazer um procedimento cirúrgico de medicina ou de odontologia ou um tratamento de fisioterapia e ele não está fechando, ele precisa disso, ele vai fechar com outra pessoa, tá? E aí você fez toda aquela explicação maravilhosa e ele vai para o teu concorrente. E não é isso que a gente quer, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa seu comentário, manda um direct para mim, vai ser um prazer falar com você, tá? E se você tiver interesse na minha mentoria de vendas e posicionamento digital, eu tenho algumas vagas abertas. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!